Fala pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar um modelo do Notion para vocês, que eu desenvolvi justamente para ajudar designers que, assim como eu, começaram a ter um olhar um pouco mais de empreendedor, né? A gente sabe que quando você é um freelancer e está prestando outros serviços aí de design, você acaba misturando um pouco o profissional com o pessoal, acaba deixando de lado algumas coisas que são muito importantes e vão impactar no teu futuro, certo? Então, quando você começa a ter esse olhar, você percebe que você tem que ter uma gestão melhor de projetos, você tem que ter uma gestão melhor de tempo, você tem que ter uma gestão financeira eficiente, um planejamento financeiro e principalmente conteúdo, né? Que é onde os clientes se encontram a gente, você tem que ter um planejamento de conteúdo. E existe uma dificuldade muito grande de você organizar tudo isso. São tantas coisas, né, que a gente está preocupado e tudo mais. Então, esse modelo vai ajudar você a ter esse pontapé inicial para você organizar suas coisas, ou se você já organiza essas coisas separadamente, esse modelo é tudo integrado, financeiro integrado com projetos e tudo mais, igual eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a tela inicial aqui, pessoal, já tem os projetos, você pode ter itens de ação, e aqui tem um calendário. Eu vou mostrar um por um aqui não vou explicar muito para não alongar o vídeo. Então, bora lá. No projeto, você tem aqui várias coisas que você pode colocar. A etapa que o projeto está, quais serviços são referentes a esse projeto, qual é a empresa, porque você vai ter um CRM aqui, você vai vincular a empresa ou cliente que é referente a esse projeto. Temos um contador para você ter noção quanto tempo você ainda tem para entregar esse projeto e tudo mais. Temos aqui as datas todas marcadas certinho para você poder estar acompanhando, principalmente a data entregue, para saber se você atrasou, se você cumpriu esse prazo. E uma das coisas mais legais do modelo, que é a gestão de horas, que é para saber quanto tempo você gastou desenvolvendo esse projeto. Então a gestão de horas funciona aqui embaixo. A gente tem a gestão de horas, que é nada mais do que as partes do seu processo, né? Então aqui, como é um projeto de identidade visual, que eu coloquei o exemplo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as reuniões, a produção gráfica, pesquisas e análises, e vamos ter o fechamento de arquivo. Claro que você pode personalizar isso aqui de acordo com a sua metodologia e seu processo, tá? E aqui nós temos o tempo que você gastou em cada uma dessas etapas, mas o principal, como que eu começo a contabilizar o tempo dessas coisas? Nós temos aqui o botão de Start e Stop. Quando você apertar para começar uma atividade, por exemplo, eu vou começar a produzir o logo agora dessa empresa, ou até fazer alguns rascunhos, então eu vou dar início à produção gráfica. Você aperta no botão de Start, ele vai abrir essa aba para vocês, mostrando o nome da tarefa ou atividade que você vai executar agora. Então, como eu dei o exemplo que eu vou começar a rascunhar um logo, então eu vou colocar aqui, rascunhando um logo, ou o logo aqui. E temos aqui a categoria, né, reunião, atividade, nesse caso é uma atividade. E não precisa preencher o fim aqui, tá? Depois que você colocou o nome e a atividade aqui, é só sair. Quando você sair, vai lá, rascunha o logo, faz o que você tem que fazer nessa tua atividade. Quando você terminar, ou eu tive que parar agora para mim ver o negócio depois, né? Isso acontece, nem sempre você vai começar um rascunho ou um processo e vai terminar ele de uma vez. Às vezes você tem um imprevisto, tem que fazer uma pausa. Então você tem que contabilizar essa pausa. Você vai apertar em parar, ele aparece aqui, né, qual atividade está em aberto. Quando você apertar em parar, ele vai contabilizar o tempo. Como foi só 1 minuto que eu estou falando aqui, contabilizou 1 minuto para a produção gráfica. E quando eu voltar a rascunhar o logo de novo, vou fazer outro processo, eu aperto em Start aqui e o mesmo processo para as outras coisas aqui também. A relação financeira, você pode ver tudo que está vinculado a esse projeto. Então, o cliente, a entrada que ele fez, você consegue ver por aqui. Quando você tem uma saída relacionada ao projeto, um registro, ou às vezes o custo de um terceirizado que você vai ter que contratar para te auxiliar, você pode vincular o projeto e colocar aqui, tudo isso integrado com o seu financeiro. Precisou adicionar alguma coisa, só apertar aqui em nova página e tudo mais. E aqui embaixo fica para você organizar como você quiser, para você colocar informações sobre o projeto, colocar ali o seu briefing, colocar o mood board que você fez, o resultado das pesquisas, ou tudo que você quiser, certo? O Notion te dá essa liberdade. E, claro que quando você criar um novo arquivo, você vai perceber que aqui está vazio. É só apertar o botão de adicionar estrutura que ele vai puxar essa estrutura sozinho para você, tá? Para você não se perder.
Alguns detalhes podem ficar escondidos ali no canto superior, tá? Aqui em ver detalhes, que no nosso caso é para você anexar o contrato, para você colocar o valor total e para você sinalizar qual está a etapa do pagamento. Assim como ele mostra aqui o que está vinculado, né? As tarefas do projeto, o financeiro, mas essas coisas aqui pode deixar que a integração faz sozinho. Então, voltando aqui para o início, você pode ver que os projetos você pode acompanhar quais estão em fase inicial, né? Se está no orçamento, se está aguardando para começar. Esse aqui já está em andamento, então ele está aqui na aba de andamento, e até os concluídos que ficariam aqui em lista. Embaixo a gente tem os itens de ação, que são nada mais aquelas tarefas que você precisa fazer, e é muito importante que você coloque um prazo para isso. Né? Eu preciso atualizar meu portfólio. Bota um prazo para você fazer esse portfólio, né? Para você atualizar. E daí quando você colocar o prazo, pode até reparar aqui na tarefa do meio aqui, ó, restam 13 dias. Ele vai mostrando para você quanto tempo você tem para realizar aquela tarefa. E quando você terminar, só apertar o botão de concluir que ele vai dar todas as informações aqui, certo? Assim como você pode escolher a prioridade e tudo mais. Embaixo a gente vai ter o calendário de reuniões e atividades, porque aqui você pode adicionar uma reunião, né? Você vai ter uma reunião com o cliente, você adiciona aqui, mas de preferência adicione a reunião do projeto aqui dentro do projeto, onde você pode ver a etapa de reunião, beleza? Assim você não perde tempo tendo que descobrir o que vincular e tudo mais, e o Notion faz isso para você. Aqui temos, né, a reunião de alinhamento que eu coloquei como exemplo ali, temos o fazendo análise de mercado e rascunhando o logo que eu acabei de criar, né? Então os testes aí ficam aparecendo. Caso você não queira ver as atividades que você fez naquele dia, você pode trocar para reuniões, só atividades, enfim, fica a teu critério. Então agora vamos começar a olhar cada coisinha aqui. Temos o nosso financeiro, bem simples, mas intuitivo. Você tem aqui as entradas e saídas, ficam várias visualizações para você ver, pendentes, as do mês, os últimos 2 meses, por tipo, bom, tudo da forma que você vai precisar, e principalmente com uma soma aqui embaixo, para você poder estar acompanhando como está sendo o seu gasto, as suas entradas e tudo mais. E aqui, claro, vou abrir aqui para mostrar para vocês como fica. O valor, você pode colocar a forma de pagamento, a plataforma que você recebeu, que tipo de entrada ou saída foi, né? Aperta o botão quando você pagar, que ele vai preencher automaticamente o dia de pagamento. Então, se eu paguei hoje, eu vou lá, aperto o botão, ele vai preencher com a data de hoje. Fechou? E aqui mostra, né, referente ao que foi essa entrada. Foi ao projeto do Café da Nona, da empresa Família Antunes, né? Tudo fictício, só para deixar claro. Então, o financeiro é isso, não tem muito segredo. Então, agora vamos dar uma olhada na central de clientes, que é o nosso CRM. Entrando aqui, nós já temos várias coisas. Temos a tabela de clientes pessoa física separada dos clientes CNPJ, certo? Porque tem algumas diferenças ali de preenchimento, então são 2 bases de dados diferentes. Mas não tem problema nenhum. Aqui tem os botões para você cadastrar os clientes aqui em cima. Aqui você pode acompanhar todos os clientes que você tem, quais são os recentes que entraram no seu lead ou que você cadastrou. E também tem o formulário, certo? Então, se você não quiser vou apertar o botão de cadastrar o cliente aqui, vou apertar de exemplo para vocês. Ele vai abrir a tela com todas as informações para você preencher. Se você não quiser, né, preencher, tem a opção de formulário para cadastro. Você aperta aqui, copia o link desse formulário aqui no canto e envia para o seu cliente. Ele preenche as informações sobre ele e cai tudo na sua base de dados. Fechou? Então, voltando aqui só para mostrar a visualização do cliente, você pode acompanhar várias coisas aqui. O tipo de cliente, se ele é seu cliente ideal, se é um cliente problema, por onde que ele veio, certo? Vou abrir aqui os projetos também, você consegue acompanhar. Quais projetos você já fez para esse cliente, quais projetos estão em andamento, ele vai mostrar, né, quantos estão em andamento do total. Então, se você fez 2 projetos para ele e um está em andamento, vai estar 1/2. A empresa que ele representa, porque às vezes você vai precisar cadastrar o representante para colocar no contrato, então você vai colocar as informações aqui e daí você vincula com a empresa, né? Apertando aqui dá para ver. O total recebido, que esse é muito interessante, porque você vai conseguir ver quanto que esse cliente já movimentou com você. Então, vai aparecer ali quanto você recebeu no período inteiro, desde que esse cliente entrou na sua base. Fechou?
pendências financeiras para mostrar quantas pendências esse cliente tem com você. Aqui está zerado porque a gente acabou de criar esse cliente, mas caso não, estaria ali 1 ou 2 pendências para você poder estar acompanhando. E outras informações demais aqui do cliente, tá? Um detalhe importante também que eu estava esquecendo de mostrar aqui da central de clientes é que você pode fazer a jornada do cliente também. Temos aqui o botãozinho, né? E aqui você pode personalizar de acordo com o seu processo como cada etapa vai acontecer, tá? Toda a jornada que o seu cliente passa com você, que é muito importante você ter isso mapeado até para você saber como lidar com as situações, certo? Então só um exemplo aqui para vocês, ó, descoberta e primeiro contato. Já vem aqui o que você como designer precisa saber nessa etapa e o que o seu cliente precisa saber. E aqui você pode descrever como que vai funcionar, o que você vai fazer, deixar seu roteirinho aí. E cara, isso aqui é uma maravilha. Deixa seu roteiro pronto, as coisas aqui. Quando você entra na reunião, você já entra com muito mais segurança e tem certeza do que você precisa saber naquele momento. Então agora a outra parte que a gente tem aqui é o planejamento de conteúdo. Não tem muito segredo aqui, porque é justamente cada conteúdo que você produzir vai ser muito individual, então eu não deixei nenhum exemplo aqui. Mas você coloca o título do seu conteúdo, aqui vai mostrar qual que está o seu progresso, se já produziu, está produzindo esse conteúdo, se já está postado. E você pode anexar referências aqui, colocar o link, copiar as fotos e estruturar da forma como você preferir. Mas ele fica aqui tudo em grade bonitinho para você poder estar acompanhando, fechou? Não deixa mais as ideias engavetadas, né? Você pode começar a botar em prática, tirar ali dos salvos do Instagram, que eu sei que você deixa tudo lá. Você começa a colocar aqui, mas tem que executar. E por último, a gente tem outras 2 abas, que é a coleção de links, que eu coloquei aqui vários links que são úteis aí para os designers, né? Para fontes, para o seu processo, para ícones, assim como você pode colocar os seus aqui que você usa também. Deixa de acordo com o seu uso aí. E aqui nós temos os meus links, você pode colocar os links do seu portfólio, do seu site e outras coisas para ficar fácil quando você precisar mandar para alguém. Não precisa estar caçando ou entrando em cada site para copiar o link. E aqui nós temos, para finalizar, a gestão de horas. Você pode acompanhar separadamente como está a sua gestão de horas, né? Temos aqui do Café da Nona por tempo total, né? Que está 1 hora e 35 minutos. Você pode ver detalhado então de cada projeto. No caso do Café da Nona, ó, cada etapa como está. E aqui embaixo cada atividade que você realizou, ok? Então ali, ó, rascunhando o logo, quando que eu comecei, quando que eu terminei, e reunião de alinhamento, fazendo análise de mercado, beleza? Tudo isso bem separadinho para você estar acompanhando. E o último aqui é de estruturas, vai estar algumas bases de dados ali, mas deixa quieto ali, deixa do jeito que tá para não ter problema com o modelo. Então é isso, pessoal, agradeço ter ficado até o final do vídeo aí. Se você tiver interesse nesse modelo aqui, que eu acredito com certeza ele pode te ajudar, só entrar no link da descrição que você vai conseguir ter acesso. Fechou? Valeu!